tudo sobre o acordo entre Vasco e Nike, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Com boas notícias e falando também da preparação para o jogo com o Fluminense. Então, vamos falar sobre 300 milhões que vão pintar na conta do Vasco, ou até mesmo mais do que isso, ao longo dos 7 anos de contrato. Tem alguma chance da Nike assumir caso o Vasco vá para a final da Copa do Brasil? Tudo isso e muito mais agora. Então, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama quer uma dupla rebaixada no Juventude. Mandaca, volante revelado pelo Corinthians, e Talhari, atacante que foi o artilheiro da equipe na competição, estão nos planos de Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. O Vasco não vai ter grana para grandes investimentos, até porque jogadores que foram contratados por empréstimo em 2025 precisarão ser comprados em 2026. Até por isso, esses dois nomes surgem como boas alternativas, embora com concorrentes no Brasil. Mandaca, por exemplo, é alvo de Botafogo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Talhari tem ainda mais ofertas, até porque foi um atacante que se mostrou muito artilheiro, 40 jogos e 9 gols ao longo da competição. Para mim, o Talhari foi o principal atleta do Juventude, rebaixado com a penúltima pior campanha. Só para completar, surgiu nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que Caio Paulista, do Palmeiras, também interessa. Não consegui a confirmação com o pessoal do Vasco sobre esse nome. Quero falar agora para vocês todos os detalhes do acordo entre Vasco e Nike. A Nike passa a ser, a partir de 1º de janeiro de 2026, a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino, contrato de 7 anos. A estreia da nova camisa acontece na primeira rodada do Campeonato Carioca. E dá para dizer que, além de uma empresa muito maior do nível mundial em relação à capa, o Vasco vai ter muito mais dinheiro. Com a capa eram 600 mil reais de receita anual, além de 13% de royalties em relação a cada item vendido. Tinha mais 300 mil reais de marketing por ano. Pois bem, o acordo com a Nike prevê uma injeção de 42 milhões de reais por ano, valor que considera vendas, metas e também bonificações. O presidente Pedrinho falou sobre o acordo, abre aspas, para o Vasco. Essa parceria com a Nike representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com a excelência, a inovação e a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. Direto e reto ao assunto do dia. Eu estava recorrendo aqui aos nossos vídeos do Fanático Vascaíno e vi que em novembro do ano passado, vou deixar inclusive por aqui no final, ele vai aparecer aqui em algum ponto do nosso vídeo, eu falava sobre o acerto do Vasco com a Nike, né? A negociação que tinha sido iniciada por um pedido do presidente Pedrinho. Vamos contextualizar toda a história para que você possa entender. Quando o Vasco assume a SAF em maio do ano passado, o Vasco toma as rédeas das negociações. Eu vou voltar um pouquinho mais no tempo e você vai entender o corte. Em janeiro do ano passado, o presidente Pedrinho toma posse. Ele conversa com o CEO à época, Lúcio Barbosa, para entender como é que estavam as negociações para 2025, né? No final do ano, se haveria uma troca e tal. Chegou-se a cogitar a Castori, que é uma empresa que atua em alguns clubes da Europa, dentre eles o Genoa, que estava no cardápio da 777. E segundo foi informado pelo Lúcio Barbosa, a Nike, quando perguntado pelo Pedrinho, não teria interesse no Vasco. Pedrinho achou estranho, porém ele não tinha poder de negociação. Meses depois, quando o Vasco assume o controle da SAF, a gente está falando de maio, né, de 2024, é importante a gente ir fazendo a cronologia para que você entenda. O Pedrinho e o Felipe, que já foram atletas Nike, procuram a empresa norte-americana através da Nike Brasil e obtém a seguinte resposta: temos interesse. O Vasco vai ao mercado e é uma negociação que levou mais de um ano, porque além da Nike, o Vasco recebeu sondagens da Mizuno, da Umbro, da Diadora e abriu negociações com a Puma. O time comercial do Vasco abriu negociações com a Puma, só que a Nike veio com um apetite muito feroz. Disposta a voltar ao mercado carioca, ao mercado brasileiro com uma marca do tamanho do Vasco, a Nike entendeu as ponderações do Vasco, que fez questão e bateu o pé
para que o clube fosse da plataforma global da Nike, e aí a negociação avançou. Então, voltando a novembro do ano passado, comecei a passar as informações em dezembro também, trouxe essa cronologia toda e dizia, olha, é um desejo do próprio presidente, é uma marca mundialmente reconhecida, uma das líderes do seu segmento, muitos clubes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, principalmente pelo mundo, e a nossa seleção veste Nike. A negociação durante o ano de 2025 foi muito longa, com vários anexos, e eu vinha trazendo informações aqui ao longo do ano também. Muita gente assim, pô, Fábio, tá demorando, que absurdo, por que não fecha logo com a Nike? Pô, gente, era uma negociação que demoraria realmente, porque tem a questão do e-commerce, tem a questão da venda nas lojas, tem a questão da plataforma global, tem a questão envolvendo os uniformes, as restrições. O Vasco, por exemplo, você sabia que no estatuto do Vasco a camisa 1 é a preta, como a gente sabe, preta com a faixa diagonal branca. E o uniforme 2 é o inverso dela, é a branca com a faixa diagonal preta. Não pode ser retirada. O uniforme 1 e 2 tem que ter a faixa diagonal. O que se abre mão é da faixa diagonal nas costas. Então, assim, existem alguns detalhes técnicos que precisam ser mostrados, debatidos, algumas cores que não são aceitas no nosso estatuto, não pode ter vermelho e preto, né? Em hipótese alguma. Então, assim, tudo isso foi conversado e ao longo desse ano de 2025. A negociação terminou hoje, dia 9 de dezembro de 2025. E a Nike teve a incumbência de fazer o lançamento. O Vasco até tentou fazer esse lançamento, mas a Nike não abriu mão, a estratégia foi toda dela. E dentro da estratégia, o horário específico de 1, 6 ou 8 da noite. Né? Seriam esses 3 horários para fazer o lançamento nas redes sociais. A Nike optou pelo horário de 1 hora, para pegar o mercado europeu. Né? A gente está falando de 4, 5, 6 horas, dependendo. O Oriente Médio também, 6 horas à frente. Então esse mercado está abocanhado online. Maior prova de que o Vasco deu um retorno fantástico para a Nike foram as visitas às suas páginas, né? A Nike International e a Nike Football. São as 2 páginas que estão anunciando o Vasco da Gama. O Vasco, em 2 horas, bateu o Atlético Mineiro, que durante 10 dias alcançou 2 milhões de visualizações. O Vasco em 2 horas. A torcida do Vasco é um esculacho. Alcançou essa marca, mostrando a força, a pujança e principalmente o engajamento da nossa torcida. Ah, Fábio, você vai comemorar então título da torcida mais engajada? Não é isso. Mas o que faz um clube de futebol se manter aberto e vivo é o seu torcedor. E o vascaíno é impressionante. Ele só quer ser tratado com carinho. Qual é a retribuição que a Nike vai dar? Uniformes de primeiro nível, marca espalhada pelo mundo, com lojas na Europa recebendo o Vasco da Gama, com lojas nos Estados Unidos, na Ásia. Onde tiver a loja da Nike, tem o Vasco da Gama por lá. Fora as lojas virtuais. Aqui no Brasil, o Vasco vai ter a sua loja junto da Nike. Se você entrar em nike.com/Vasco, você já tem ali, olha, vai chegar, então os lançamentos vão acontecer por ali. A venda vai acontecer nas lojas oficiais do Vasco da Gama, na Gigante da Colina, na Centauro, que é uma revendedora oficial da Nike no Brasil. E uma outra novidade, já trouxe, mas ratifico aqui, a Netshoes vai assumir o comércio eletrônico do Vasco, hoje tocado pela Vasco Store, e esse nome deve mudar a partir do ano que vem, com a operação sendo feita pela Netshoes. Contrato de 7 anos, que vai render ao Vasco, pelo menos em royalties, 300 milhões de reais. Esse número pode ultrapassar. O Vasco batendo campeão ao longo desse período, o número vai ultrapassar 300 milhões, o que dá aproximadamente 42 milhões de reais por ano. Só para se ter uma ideia, para efeito de comparação, a Capa hoje entrega ao Vasco em royalties 600 mil reais por ano. Olha a diferença absurda, né? É um contrato do tamanho do Vasco e uma notícia exclusiva para você, hein? Exclusiva. A Betfair, patrocinadora master do Vasco, que tem contrato até o fim do ano, está em compasso de espera. Ela sabe que associar o nome dela a Nike dá um boom para ela também, até porque haverá um boom de vendas a partir de janeiro. Até 31 de dezembro o Vasco veste capa, vende capa também. A partir de 1º de janeiro não. Usa Nike de forma provisória nas categorias de base, leia-se copinha,
mas já no Campeonato Estadual o Vasco com seu novo uniforme e a previsão é dia 21 de janeiro ter nas lojas oficiais do Vasco da Gama a camisa número 1, a camisa preta. Em fevereiro a 2, aí sucessivamente os uniformes vão chegando de treino, comissão técnica e tudo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, torcedor, a Betfair não fechou negociação com o Vasco, não existe possibilidade da Nike assumir numa reta final, Vasco chegando numa final de Copa do Brasil, não teve isso em negociação, até porque o tempo hábil para a produção desse material não há. Então a Nike sabe que Vasco batendo campeão da Copa do Brasil, a foto será a camisa da capa. Ponto. Aliás, os anos mais vitoriosos da nossa história, nós vestimos capa. Para fechar, Puma Rodrigues deve ser o substituto do Piton, mas é um assunto que eu vou tratar amanhã, mas é o time que iniciou o jogo com o Internacional. Mas isso é um assunto para a gente tratar no café. Quero saber de você, se você gostou, curtiu, comenta, compartilha para geral e se inscreve no nosso canal. E não esquece, hein? O grupo do WhatsApp VIP está esperando por você. Venha participar, é muito legal. E semana que vem vai rolar a live com o nosso capitão Mauro Galvão. Venha participar, é exclusivo. Então vamos lá, para a galera que não gosta de usar cartão aqui na plataforma, Pix direto e eu te explico que você já ganha presente logo na chegada. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã no nosso café às 6 da manhã. Só vou deixar uma frase aqui para o final. Com a chegada da Nike ao Vasco da Gama, eu entendo que os gigantes se encontram. Grande abraço e até amanhã!